Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor. Hoje resplandece com um novo mandamento do amor. Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor. Hoje resplandece com um novo mandamento do amor. O povo carrega a cruz, mergulhe na luz, marchando assim vai. A cruz significa a vida, resposta sofrida, vontade do Pai. Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor. Hoje resplandece com um novo mandamento do amor. Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor. Hoje resplandece com um novo mandamento do amor. A ceia da nova aliança, Jesus na tradição da paz se entregou. A ceia que hoje acontece, o povo oferece a Deus o seu louvor. Nós, porém, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a salvação, nossa vida e ressurreição. Por ele somos salvos e libertos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta celebração, no início deste primeiro dia do Tríduo Pascal, celebrando a instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial, queremos nos unir a Cristo, sumo e eterno sacerdote, rezar também por mim, indigno servo de nosso Senhor, por todos os padres do mundo inteiro, de nossa diocese, pelo nosso bispo diocesano. Hoje é o dia por excelência do sacerdote, o dia que Jesus instituiu a Eucaristia e nos concedeu este mandato de ir e anunciar, de ir e evangelizar e agir em persona Christi capita, na pessoa de Cristo cabeça. Por isso, no início de nossa celebração, reconheçamos os pecadores e imploremos a misericórdia de nosso Senhor. Piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Senhor Deus dos céus, Deus poderoso, nós nos voltamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós retirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falei a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e as travessas da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães, ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajados na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferei a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que é a vez de celebrar por todas as gerações, com instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O cálice poja abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Nossa
O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com sangue do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vou vos transmitir. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Verbo de Deus, eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu não me lavas os pés.
Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar os pés, lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Deixo-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Diácono Buscas, amados irmãos e irmãs, em Cristo nosso Senhor, estamos celebrando esta noite santa, abrindo, por assim dizer, o Tríduo Pascal, em que nós celebramos a paixão, a morte, o sepultamento, a descida aos infernos e a ressurreição gloriosa de nosso Senhor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, o Senhor amou-nos e amou-nos até o fim. E como nós cantamos durante toda esta época da Quaresma, prova de amor maior não há, que dá a vida pelo irmão. Veja, queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos um dia grandíssimo, a instituição do sacerdócio ministerial e também aquele que é o Cristo Senhor, que veio como cego dos cegos do Filho de Deus. Assim nós somos chamados nessa Santa Liturgia a nos aproximarmos grandemente de uma graça que vem para nos conduzir ao encontro de Jesus. E assim, o Senhor desejou ardentemente comer esta ceia com seus discípulos, mandou que preparasse tudo para a instituição da ceia. Agora, nós devemos compreender de que ceia é esta que Jesus fala. Não é uma ceia qualquer, não é um banquete qualquer, é uma ceia sacrificial, é uma ceia do sacrifício do amor eterno de Deus Pai, que enviou seu Filho para dar sua vida por nós. E antes de dar sua vida por nós, no cair da tarde da quinta-feira santa, ele pôs-se à mesa com seus discípulos e disse aquela frase: eu desejei comer esta ceia convosco. Veja, queridos irmãos e irmãs, Deus tão grande, tão imenso, que ao mesmo tempo se coloca tão pequeno,
nas espécies eucaristizadas, no pão e no vinho, que consagrado torna-se corpo, sangue, alma e divindade. Nós não cremos em símbolos, nós não cremos em uma ceia qualquer, nós não cremos em uma ceia de um pão qualquer, de um suco de uva qualquer. Nós cremos na presença real de nosso Senhor, vivo, presente, operante na nossa vida, como sinal do seu amor para com cada um de nós. Assim, a leitura primeira que nós escutávamos desta Santa Missa nos colocava dentro da realidade da Páscoa judaica, da Páscoa do povo hebreu. E veja, queridos irmãos e irmãs, o Senhor falou a Moisés e Arão dizendo: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. E falai toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: o Senhor deseja preparar esta ceia convosco. Se a família for bastante numerosa, tomai um cordeiro e convidai todos para este banquete. Agora, esta ceia que fala o livro do profeta, que fala no livro do Êxodo, é justamente uma ceia que é um sinal prefigurativo do cordeiro imolado que daria sua vida por nós, do cordeiro imolado que é Cristo, que daria sua vida para redimir a nossa vida. Assim, queridos irmãos e irmãs, para recordar a libertação do povo cativeiro do Egito, eis que foi justamente realizada a passagem desta vida de escravidão para uma vida da liberdade. A Páscoa também é passagem de uma vida antiga para uma vida nova, e nós somos chamados a adorar Cristo vivo, presente e operante na Santíssima Eucaristia. É por isso que a segunda leitura da missa de hoje, Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo nos diz assim: o que eu recebi do Senhor foi isso que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, depois de dar graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Veja, Jesus disse: isto é o meu corpo. Jesus não disse: eu acho que isso é. Jesus não disse algo qualquer. Aqui são palavras finíssimas da instituição da Eucaristia, dado justamente ao sacerdote ministerial para consagrar. O padre, queridos irmãos e irmãs, é ungido por Deus, é ungido pela ação trinitária, para que, em nome de Cristo, ele perpetue na terra a presença real de nosso Senhor, até que ele venha, sem merecimento nenhum da nossa parte. No momento em que o padre consagra o pão e o vinho, ali deixa de ser pão, deixa de ser vinho e torna-se corpo, sangue, alma e divindade. É por isso que o padre invoca o Espírito Santo sobre as oferendas, que nós veremos já aqui a pouquinho na missa. O padre estende as mãos sobre as oferendas e pede, através de uma oração chamada epiclese, a vida do Espírito Santo, para que transforme, para que transubstancie o pão e o vinho no corpo e no sangue de nosso Senhor. O que nós recebemos na missa não é um pão qualquer, é um corpo redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, imolado, sacrificado para a nossa salvação, para redimir a nossa vida. É por isso que São Paulo diz assim: toma consciência, ó cristão, toma consciência, ó cristã,
daquilo que tu vai receber. Quem comunga o corpo de Cristo de maneira indigna, ao invés de estar comungando a salvação, pode estar comungando a condenação. Por isso é necessário que a gente se aproxime do sacramento da confissão, e vocês fizeram isso durante a quaresma. A igreja nos deu 5 semanas para a gente se preparar para hoje e para o domingo, sábado e domingo que vem, para nos aproximar de Jesus na Eucaristia, para nos lavar, para nos purificar, para deixar que Cristo restaure a nossa vida, para nos aproximar daquele que é o pão vivo que desceu do céu. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. E a palavra memória vem do grego, que significa zikaron, ou seja, nós realizamos em cada missa não uma memória qualquer, uma recordação qualquer. É como se a gente atualizasse, não no sentido de envelhecimento, mas no sentido real do sacrifício de Cristo, imolado, sacrificado para a nossa salvação. Nós recebemos o corpo e o sangue redentor de nosso Senhor, que alimenta e que sustenta a nossa vida. Assim, o Evangelho da missa de hoje que nós escutávamos em São João, no capítulo 13, versículos de 1 a 15, mostra-nos que chegado a hora de Jesus de passar deste mundo para a casa do Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava tomando a ceia, e o diabo já tinha colocado no coração de Judas o desejo de trair Jesus. E Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, o Evangelho de ontem. Traiu Jesus, o Salvador, pela ganância deste mundo. Veja, meu irmão e minha irmã, a ganância destrói a nossa vida. A usura destrói a nossa vida. O erro de Judas Iscariotes foi colocar o seu coração nos bens terrenos e esquecer que nada é maior do que os bens eternos. E assim, nesta ceia sacrificial de nosso Senhor, Jesus também disse que desejava aquele momento tão preciosíssimo de lavar os pés dos discípulos. Tirou o manto, colocou um gremial tipo de avental, tomou a bacia com a jarra, inclinou-se e lavou os pés dos 12 apóstolos. Era bonito o Papa Leão hoje pela tarde, no nosso horário da tarde, mas lá já quase à noite, ele celebrando esta missa que nós estamos celebrando agora, e ele escolheu 12 padres para lavar os pés dos 12 padres, lavando os pés deles, beijando no sentido de humildade e fazendo este itinerário da fé que o Senhor também fez. O gesto do lava-pés não é um gesto como se fosse uma encenação, não é este. O gesto do lava-pés significa o serviço que o Senhor veio realizar na nossa vida. O gesto do lava-pés significa lavar também o nosso interior, lavar o nosso coração, lavar a nossa vida, purificar cada um de nós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que quando Jesus se aproximou de Pedro, Pedro disse: Senhor, tu não me lavarás os pés. E Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. E Pedro, eufórico, disse assim: ah, Senhor, então não me lava somente os pés, me lava logo da cabeça para baixo. E Jesus disse: quem está limpo não necessita que se lave tudo. Deixa eu te lavar os pés, ó Pedro. Ou seja, nós somos chamados
a viver uma vida de santidade. Nós somos chamados a viver uma vida de honestidade. Nós somos chamados a viver uma vida que busca as coisas eternas. E nós devemos dizer: Senhor, lava-me também a mim, purifica também a mim, restaura também a mim. Por isso, este primeiro dia do Tríduo Pascal, nós somos chamados a meditar a presença de um Deus tão grande, tão imenso, mas que veio nos visitar, que veio nos reconduzir e que deseja que a gente não se perca. Veja, meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus quis permanecer conosco. Por isso nós somos felizes, porque nós não temos um símbolo, nós temos a presença real de Jesus na Eucaristia. Somente a Igreja de Jesus, una, santa, católica e apostólica, tem o sacerdócio ministerial e tem a presença real de Jesus na Eucaristia. É somente na Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é nessa que nós estamos. Não é em outras inventadas por aí afora, de reforma e contra-reforma. É na Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa Igreja que ao longo dos 2026 anos vem remando com a barca de Pedro, mas nesta barca está Jesus a conduzir. Esta Igreja que sofre, às vezes também pelos contra-testemunhos de nós, ministros ordenados, que somos chamados a viver retamente a palavra de Deus. Mas, queridos irmãos e irmãs, quando porventura um sacerdote falha, erra, cai, é a mesma humanidade minha e tua, que erra, que falha e que cai. E que nós devemos rezar, não somente por mim, padre desta comunidade paroquial, mas rezar por todos os padres de nossa diocese de Penedo, por todos os padres de nossa província eclesiástica, de Maceió, de Palmeira dos Índios, por todos os padres do mundo inteiro, para que cada um de nós aprendamos a viver segundo a vontade do Senhor. Veja, queridos irmãos e irmãs, a missão de um padre é árdua. A missão de um padre é sacrificar a vida. O padre é um homem ungido por Deus, tirado do meio de vocês, do meio de uma família, para perpetuar a presença de Jesus no meio de cada um de nós. Veja, o dom do sacerdócio é tão grande, que até mesmo aqueles que já não são mais padres, que pediram licença, que se afastaram do sacerdócio, eles deixaram a função de sacerdote, mas eles são padres até a morte. Não sei se vocês sabem, mas veja, se porventura algum padre pediu licença, deixou o ministério, casou-se. Eu tive um professor que era um ex-padre, que a gente chama ex-padre, mas para Deus é padre eternamente. Mas se porventura alguém está morrendo, você pode chamar aquele que a gente diz ex-padre, mas para Deus é padre, para confessar e para dar unção dos enfermos, que é válido do mesmo jeito, porque eles são padres independentemente de ter deixado o ministério. Eles só não podem exercer o ministério porque deixaram o ministério, mas no coração de Cristo eles continuam sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, até o momento da morte. Eles continuam sacerdotes, podem não exercer mais o ministério, mas são padres até a morte. Por isso nós somos chamados a rezar por mim e por todos aqueles que receberam o ministério sacerdotal. Nesta missão árdua, o padre é chamado a deixar tudo pelo tudo que é Cristo.
O Padre é chamado a abandonar tudo por causa de um grande amor, que é Cristo. O coração do sacerdote é um coração sempre ferido pelas incompreensões do mundo, pelas vicissitudes do mundo, mas é chamado sempre a aproximar-se de Jesus. Sumo e eterno sacerdote, que sustenta a nossa vida, que nos chama a irmos adiante, que nos chama a agir in persona Christi capta, na pessoa de Cristo cabeça. Nós não somos padres para nós mesmos, nós somos padres por mandato de Cristo e para a salvação dos homens, para que a humanidade reencontre o caminho do Senhor, a vida plena com o Senhor. Portanto, meu irmão e minha irmã, reze por mim neste dia, reze também pela igreja, para que nós sejamos sacerdotes segundo o coração redentor de nosso Senhor. Reze pelo bispo diocesano, para que ele seja pastor segundo o coração de nosso Senhor. Reze pelo Papa Leão, nesta missão árdua, difícil, de governar a igreja do mundo inteiro. Imagine, governar uma paróquia já não é fácil. Imagine a cabeça do Papa governar o mundo inteiro. O desafio que este homem tem, as dificuldades que este homem passa, as cruzes que este homem enfrenta, que nós devemos rezar constantemente por eles, por cada padre, por cada ministro de nosso Senhor, para que hajamos conforme a vontade do Senhor e nos afastemos do mundo. É por isso que o padre geralmente veste a cor preta, porque o preto significa: eu estou morto para o mundo e vivo para Cristo. Eu estou morto para este mundo e vivo totalmente unido a Cristo, para que Cristo viva em nós e para que nós vivamos unidos a Cristo. Que Jesus, sumo e eterno sacerdote, abençoe também a todos nós, ovelhas e pastores, para que possamos caminhar segundo o querer de Jesus, belo e sumo sacerdote de nossas vidas, e que a Eucaristia seja para cada um de nós força e vitalidade para a nossa caminhada cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu posso, mestre, Senhor.
queremos ver. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis comunhão reconhecemos, como os discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixa nova lei, vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Dai à Igreja viver o lava-pés e testemunhá-lo à humanidade, como vossa vida trinitária, que ofereceis a todo ser humano, imagem e semelhança vossa, rezemos. Ó Pai, dai-nos um coração como o vosso. Dai aos ministros ordenados anunciar vosso Evangelho do serviço e do amor, sobretudo pelo testemunho da vida, rezemos. Ó Pai, dai-nos um coração como o vosso. Dai-nos pela Eucaristia sermos sempre mais um só corpo com Jesus, cabeça do corpo que é a Igreja, rezemos. Ó Pai, dai-nos um coração como o vosso. Rezemos também por todos nós. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Todos juntos num só corpo, pela mente não sejamos separados, sem luta, sem rixas e sem som, mas seja em nosso meio Cristo Deus, onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Somos chamados filhos de Deus e realmente somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje. Isto é meu corpo, entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, diz o Senhor. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Provai e vede como o Senhor é bom,
Feliz que nele encontra o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua esperança. Ele, Jesus, o Filho eterno do Pai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de Deus me amar, mas dizer uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo, guarda para a vida eterna. Amém. Da operação era beira ser. Hoje é festa, diz o povo, a nação santa de Deus. Bata palma, cante o hino, este pão do céu descer. Bata palma, cante o hino, este pão do céu descer. E as coisas mais sublimes, então ele revelou, enquanto a nossa aqui. Até o fim ele amou, tenho amado a nós aqui. Até o fim ele amou. Hoje é festa, diz o povo, a nação santa de Deus. Bata palma, cante o hino, este pão do céu descer. Bata palma, cante o hino, este pão do céu descer.
Hoje é festa, diz o povo, a nação santa de Deus. Bata palma, cante o hino, este pão do céu descer. Bata palma, cante o hino, este pão do céu descer. As durezas desta vida, este pão é o sinal, dizendo Cristo é a porta da viagem terminal, dizendo Cristo é a porta da viagem terminal. Hoje é festa, diz o povo, a nação santa de Deus. Bata palma, cante o hino, este pão do céu descer. Bata palma, cante o hino, este pão do céu descer. Senhor, quando te vejo no sacramento da
deu-lhes o pão. Graças e louvores se dê agora e em cada momento. Graças e louvores se dê agora e em cada momento. Graças e louvores se dê agora e em cada momento. Adoramos a Jesus, que agora livremente parte para o Calvário, para dar sua vida por mim, por ti e por todos nós. Um Deus que se imola, se entrega para redimir a nossa vida, para nos salvar. Que possamos sempre adorar Jesus, servir, caminhar com Ele e deixar que Ele seja o centro de nossa vida, da nossa história. Divere Dea somalis perpeia, divere leis suium. Arrancaram minhas vestes, sortearam entre si a minha túnica. Divere Dea somalis perpeia, divere leis suium. Divere